Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane. Estou aqui trazendo para você mais um áudio do nosso estudo Manual do Pastor e da Igreja. Estamos no capítulo 3 e hoje mencionaremos o tema pastor, presbítero e bispos. Em um Novo Testamento encontramos 3 títulos que expressam o ministério pastoral. A pergunta importante acerca desse assunto é: tais títulos representariam 3 diferentes categorias de oficiais ou expressariam ideias bíblicas do ministério pastoral e suas funções? A resposta mais coerente seria aquele de que esses 3 títulos do Novo Testamento representam essencialmente os mesmos cargos e são usados com termos conversíveis. Para Calvino, as Escrituras usam as três palavras como sinônimas. Realmente, Atos, capítulo 20, versículo de 17 a 28, denomina aqueles líderes de presbíteros, anciões e bispos, pastores, que deviam apacentar o rebanho de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, os deveres de um pastor são atribuídos aos presbíteros. Em Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9, os termos presbíteros e bispos são usados intercambiavelmente. Logo, bispo, presbítero e pastor eram 3 títulos que ressaltavam 3 aspectos diferentes de uma mesma função eclesiástica. Segundo Crabtree, os 3 termos referem-se às funções dos mensageiros de Deus, sem a mínima indicação de que qualquer um deles tivesse autoridade eclesiástica sobre qualquer outro. Vamos falar sobre o bispo. O bispo, a palavra bispo é aplicada a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, ao ofício apostólico, Atos, capítulo 1, versículo 20, e finalmente aos líderes das congregações cristãs locais, Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Como verbo, substantivo e adjetivo, a palavra aparece no Novo Testamento por 11 vezes. Lucas, capítulo 19, versículo 44, Atos, capítulo 1, versículo 20, capítulo 20, versículo 28, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, Tito, capítulo 1, versículo 7, Hebreus, capítulo 12, versículo 15, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de 12 a 25 e capítulo 5, versículo 2. O título bispo é o termo de superintendência do ofício pastoral. O termo vem do grego episcopos, que era dado àqueles que tinham a função de vigiar, fiscalizar, principalmente as embarcações. Os gregos e os romanos usavam esse termo para designar surpreendentemente de obras profanas e em sentido sagrado. O bispo, portanto, é superintendente, o administrador da igreja, é o organizador, o diretor, o presidente dos membros da igreja. É bem verdade que já existe nas epístolas pastorais uma aproximação ao ofício distinto de bispo, que veio a surgir na igreja já a partir do 2º século, o qual passou a ter autoridade sobre os anciões de alguma área geográfica. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, Tito recebeu do autor o poder de consagrar anciões para serem oficiais das igrejas da área onde ele trabalhava no Evangelho. Entretanto, esse desenvolvimento no poder da função de bispo
veio ocorrer somente no segundo século. No primeiro século, os títulos de bispo e presbítero eram usados geralmente como sinônimos. A partir do segundo século, eles passaram a designar das funções distintas. Isso porque a igreja havia crescido tanto que o seu governo havia ficado difícil, e o bispo gradualmente tornou-se presidente do corpo de presbíteros, e estes eram confiada a direção das igrejas locais, e aquele a administração da disciplina. Houve também a necessidade de uma autoridade nas diversas comunidades cristãs, a fim de se preservar a unidade. Segundo Inácio, o bispo era o símbolo da unidade cristã e o portador da tradição apostólica. As congregações eram ensinadas a aterem-se aos seus bispos e lhe obedecerem, protegendo-se assim contra a heresia, pois os bispos eram o representante da doutrina verdadeira. Tal episcopado monárquico apareceu em primeiro lugar na Ásia Menor. Clemente afatiza que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Essa ideia é dissolvida no protópico judaico, sucessão doutrinária. Os bispos receberam o ensinamento verdadeiro dos apóstolos, assim como os profetas de Moisés, e sucessão de ordenação tinham sido designados pelos apóstolos e seus sucessores em linha ininterrupta, assim como a família de Arão. Assim, o episcopado passou a triunfar, trazendo tranquilidade e ordem, mas criando embaraços para o desenvolvimento espiritual e eclesiástico, produzido o sacerdotalismo dos tempos posteriores. Os motivos eram puros ao princípio, mas quando empregado pelos sucessores menos dignos, redundou em grandes e lamentáveis abusos. A partir de Cipriano, 250, depois e a ideia de que deveria haver alguém que interpretasse a lei e mantivessem a ordem entre os bispos, um bispo dos bispos começa a ganhar terreno rapidamente. Isso veio culminar numa hierarquia eclesiástica, ao passo que o Novo Testamento nos apresenta a ideia de um ministério diversificado, mas sem superioridade e inferioridade. No próximo áudio do Gotinha Teológica, do Manual do Pastor e da Igreja, Gotinha Teológica, depois da leitura desse livro, mencionaremos o pastor, o tema o pastor, e em seguida o presbítero. Até lá, a paz do Senhor.